Bom dia, meus queridos. Quarta-feira, vamos falar do Deuteronômio. Quem gostou das séries, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal. É importante que vocês assistam o vídeo, mas se inscrevam no canal também, para que vocês toquem o sininho e possam, todas as vezes que a professora estiver postando, vocês saberem. Hoje, quarta-feira, nós estamos terminando a série do Pentateuco, então nós já fizemos o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Números, o livro de Levítico, então agora estamos no último livro do Deuteronômio. Então nós temos outras séries no canal também. Nós temos a série agora dos escritos paulinos na segunda e na sexta-feira nós temos também a série da história das religiões. Então não perca a oportunidade da gente dialogar e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa fé. A teologia é uma matéria independente de qualquer religião. Ela é fundamental para a vida de qualquer pessoa. Ela traz conhecimento de história, de geografia, de biologia. Então é muito importante. Venha para o canal, venha conhecer um pouquinho mais sobre a história deste povo de Israel. Então é isso que nós estamos vendo agora no Deuteronômio. Nós estamos vendo um pouquinho dessa história. E nós estamos vendo o relacionamento familiar que vai estar no capítulo 21 do livro de Deuteronômio. Aqui, nessa parte, ele vai tratar de duas situações. Primeiro, o casamento com uma prisioneira de guerra e o direito de herança do primogênito. Os deuteronomistas vão presumir a poligamia, mas a monogamia também era usual. Então existia nesse período essas duas formas de relacionamento de forma lícita, tanto a poligamia como a monogamia. Mas começa a ser mais usual a monogamia do que a poligamia, tá? Devido às razões de condições econômicas e sociais, ter 10 mulheres para custear isso é difícil, né? Então é melhor ter uma só, né? Mais tarde, por razões teológicas, aí é diferente, que nós vamos ver, a monogamia se torna a única forma de casamento permitida no judaísmo. Mas isso nós já vamos encontrar posteriormente, no período histórico posterior, chamado de pós-exílio. Aí, com isso, as normas vão se adequando e se modificando mediante o que o povo de Israel passa. O período histórico é fundamental. A teologia é uma crescente, então ela vai se modificando. Nós temos leis que vão sendo modificadas ao longo da história da humanidade. Então, por isso que a teologia não é estática. Teologia é uma ciência. Aqui nós vamos falar da antiguidade, a lei da herança que vão favorecer os primogênitos. Essa situação se complicava devido à família ser poligâmica. Então, o deuteronomista vai querer assegurar o direito do primogênito verdadeiro, quer dizer, da primeira esposa, independente dos sentimentos do pai quanto a ele ou quanto a sua mãe. Que isso nós vamos ver, que houve alguns casos assim, né? Davi é um caso desse. Salomão não vai ser o filho primogênito de Davi, mas é o filho preferido de acordo com a mãe. Então, para evitar esses sentimentos, nessa época, essa mão redacional deuteronomista, que é uma mão exílica, ela já começa a impor essas diferenças. Então, agora é o primogênito. Acabou, não importa se o pai gosta mais de uma mãe ou de outra. E vamos também ver que quando em guerra você casa com uma mulher, você também tem que respeitar um mês dela se acostumar
com seus hábitos, costumes, com a casa, para depois ter relações sexuais com ela. Então, nós vamos ver no capítulo 22, versículo 5, a questão do travestir-se. A lei menciona muito mais do que uma simples proibição de usar vestes do sexo oposto. Tanto o homem vestir vestes femininas, quanto mulher vestir vestes masculinas. Não é possível nós termos certeza que isso está associado à homossexualidade como nós conhecemos hoje em dia. Essa homossexualidade, ela está muito bem prescrita lá em Levítico 18, versículo 22. Mas aqui nós também temos os ritos cananitas, que tem esse hábito, esse costume dos homens travestir-se de mulher. Então, também é proibido os ritos cananeus. Então, nós temos aqui duas hipóteses para ser trabalhada pelos exegetas. O que se expressa que deve ter uma distinção de natureza, homem, mulher, pois já foi determinado isto pelo Criador. Então, travestir-se é um pecado. Casamento e relações sexuais. O primeiro caso trata da acusação contra a virtude da mulher recém-casada pelo marido insatisfeito. Quer dizer, isso ele alegava, ele não precisava ter testemunha, não precisava nada. Se ele alegasse isso, a mulher estava ferrada. Entendeu? Se ele alegasse que ela não era mais virgem, acabou. A proibição do adultério, que está em Deuteronômio 5, 18, nós vamos ver aqui que vai envolver a ruptura do relacionamento conjugal. E o castigo vai ser severo. O estupro de uma mulher solteira é tratado de forma diferente. Não é adultério. Tem algumas nuances que a gente vai ver que soa para nós, hoje em dia, de uma forma escandalosa. E a gente tem que entender que essas leis eram daquela época, para aquela época, não são usadas hoje, de forma alguma, nem pelos cristãos, nem pelos judeus. Ficaram naquele tempo, para aquela época, para aquele momento histórico, um momento de exílio, um momento de dominação estrangeira. Então, nós não podemos entender a Bíblia fora do seu contexto histórico. Ela está dentro de um contexto histórico, tá? Então, o estupro de uma mulher solteira é tratado de forma diferente, porque não envolve uma ruptura conjugal, porque ela é solteira. Essas leis não são aceitáveis de forma alguma na sociedade hoje. A última lei vai proibir o relacionamento incestuoso entre o homem e a sua madrasta. Não a mãe. Está falando, a mãe já era proibido, tá certo? Agora ele está falando da madrasta, que nós vamos ver que acontecia muito relacionamento incestuoso. Então, aqui a madrasta, o relacionamento também será proibido. Nós vamos, no capítulo 23, perceber quem é esse israelita. O Deuteronômio vai ser escrito em uma época em que a própria existência de Israel está ameaçada, tanto por forças internas como também por forças externas. As leis colocam de fora as pessoas que estão associadas tanto ao serviço das divindades estrangeiras, que também serão castradas a participar de alguns ritos cananeus. Visa também que as mulheres que participaram de ritos de fertilidade cananeias também estão fora desse grupo. A tradição rabínica entende que essas leis vão se referir aos filhos de relacionamentos incestuosos. Os deuteronomistas são mais abertos quanto aos egípcios, devido
a esse povo já ter morado e vivido nas terras egípcias por causa de José. Não vamos esquecer que José, né, pelo parentesco com Jacó, eles podem ser admitidos na comunidade israelita. Nós vamos ver agora que nessa época tardia, esses elementos do judaísmo primitivo tentaram romper a censura dessas leis. A escola de Isaías, principalmente, merece destaque nessa abordagem mais universal, mais aberta aos outros povos. Isso nós encontramos em Isaías 56. Os escravos fugitivos. A lei trata que os senhores estrangeiros, os escravos fugitivos de senhores estrangeiros, tinham asilo em Israel e Israel deve proteção a eles. A prostituição sagrada. A atividade sexual não pode ser mitificada em um rito quase sagrado que assegure o favor divino, em especial para a fertilidade. A atividade sexual é atividade humana, não atividade divina. Agir como se fosse outra coisa indica falta de fé em Deus, única fonte da fertilidade da terra. Então, essa parte do capítulo 23, versículo 18, ele vai ser contra todos aqueles rituais de fertilidade cananeia. Então, por isso que é proibido em Israel a prostituição sagrada. Depois vai falar dos juros. Os empréstimos prefigurados aqui não se assemelham a práticas capitalistas de hoje em dia. Tirar vantagens de parceiros na comunidade da aliança quando estão em dificuldade financeira é incompatível com a visão desta comunidade deuteronomista. O empréstimo é feito fora da comunidade, são feitos aos diferentes. Aos iguais, não. Então, é lícito cobrar juros? Sim. Do estrangeiro, do diferente, do igual, não. Então, do próprio irmão, não se cobrava juros. Os votos. Fazer votos de devoção religiosa não é obrigatório, mas é uma forma primitiva de piedade. Na nossa igreja também, até hoje isso, né, vem ao longo do tempo. É uma forma de piedade. Por exemplo, eu tenho voto a Maria, então eu posso ser leiga e ser consagrada. Então é uma forma de piedade. Os votos não cumpridos criam falhas no relacionamento de Israel com Deus. Quer dizer, se fez o voto, cumpra. Simples assim. Compartilhamento da generosidade divina que está no final do capítulo 23. Como a fertilidade da terra é dom de Deus, os israelitas devem partilhar essa generosidade divina com os seus irmãos. Aquele que semeou o trigo e plantou a vinha é que deve colher. Os outros podem se servir em caso de necessidade, mas esse direito é limitado pelo direito da propriedade. Então, ele pode se servir, mas depois que for saciado o proprietário da terra. E no capítulo 24, que nós vamos começar na próxima aula, vamos falar do rapto. Agradeço a todos vocês estarem no canal, participando, dê o seu like, não esqueça, e adquira a sua apostila, que na apostila, eu vou falando aqui de uma forma mais rápida, mas na apostila isso está bem esmiuçado, bem direitinho para vocês. Então, quem trabalha com isso, quem trabalha com a evangelização, é uma forma de vocês terem também um produto que é a apostila,
para toda a vida, né? Vocês vão adquirir a apostila, ela vai para o seu e-mail, vocês podem imprimir ou deixar no meio de... Tá vendo como é que eu sou? Sou triste nos meios digitais para que vocês tenham eternamente. Então, agradeço muito. Quem quiser é só entrar em contato comigo, que eu envio a apostila por e-mail. Obrigado a todos vocês e uma linda e rica semana abençoada, cheia de saúde e felicidade. Obrigada.